Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 2 de agosto, o evangelho que nós vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 14, versículos 13 ao 21, que diz assim: Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós acabamos de ouvir o Evangelho segundo Mateus, que fala da multiplicação dos pães. Jesus que realiza aquele grande sinal, aquele grande milagre. E Jesus é movido pelo quê? O Evangelho vai nos mostrar que Jesus, ele viu uma grande multidão e encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Jesus é movido por compaixão. O que significa compaixão? Padecer com, sofrer com, sentir o sofrimento do outro, sentir a dor do outro. Jesus, ele sente compaixão, ele sente a dor do outro, do próximo. É isso que Jesus sente quando olha para aquela multidão que estava ali no deserto e não tinham o que comer. Queridos irmãos e irmãs, esse evangelho nos leva a refletir que Deus, ele sabe das nossas necessidades. Deus, ele sabe daquilo que nós precisamos. Deus, ele sabe dos nossos sofrimentos, dos nossos momentos difíceis. Ele sabe, ele vê e não é indiferente. E não é indiferente. Ele tem compaixão. Que nos momentos difíceis da sua vida, você possa parar para pensar nisso. Primeiro, Deus não é indiferente à sua dor, Deus não é indiferente ao seu sofrimento, àquilo que você está enfrentando, um momento difícil no qual você se encontra. Deus nunca é ausente, Ele é sempre presente. Ele não fica indiferente, de forma alguma. De forma alguma. Deus é um Deus de compaixão, creia nisso. Muita gente, infelizmente, tem desacreditado da compaixão de Deus. Até parece que muitas vezes é mais fácil acreditar de um Deus que está ausente, de um Deus que não vê as nossas misérias, de um Deus que não vê os nossos sofrimentos.
as nossas dores, os nossos momentos difíceis. Não, não é assim. Hoje, nós precisamos voltar a fazer a experiência da misericórdia, da compaixão de Deus. Precisamos voltar a acreditar que esse Deus, em quem colocamos a fé e a esperança, é um Deus de compaixão, é um Deus que se compadece com o sofrimento do seu povo e que sacia a vida do seu povo e que sacia não somente de pão, o pão material, não, também, mas não só. Porque a grande verdade é que Jesus deseja saciar a nossa fome, a nossa sede, em toda a nossa existência humana. Jesus é aquele que vem para nos saciar, vem para preencher o vazio da nossa existência, vem para nos dar vida plena, vem para nos realizar enquanto pessoa humana. Não é só para dar pão. Depois de comermos um pão, daqui a algum tempo nós vamos sentir fome novamente. Jesus quer nos dar mais do que pão, mais do que comida. Jesus, ele nos quer dar vida plena, vida em abundância, preencher o vazio da nossa existência, nos tornar pessoas felizes e realizadas. Que você creia nesse Deus de compaixão, nesse Deus de amor e misericórdia. Ele não está ausente, ele está presente. E ele vê, ele sente e ele age na sua vida. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.